Seja bem-vindo à Filosofia Pesada. Neste canal falamos sobre filosofia, literatura e música. E mais uma vez, hoje falando de música pesada. Os melhores lançamentos nacionais do metal extremo em 2024. Acompanhe. Muito bem, vocês que acompanham esse canal sabem que eu colaboro para o portal Lucifer Rex. E lá nós fizemos uma grande lista dos melhores lançamentos nacionais de 2024. Cada redator escolheu 10 títulos que consideraram os melhores do metal extremo e do doom metal nacional em 2024. Você pode conferir lá no portal qual foi a lista de cada um e também os 10 na lista geral. Hoje vou apresentar a minha lista, apresentando para vocês cada um dos 10 títulos que eu mencionei. Por falar em Lucifer Rex, vale mencionar a publicação da primeira revista impressa do portal. Essa revista que eu tenho aqui em mãos, que tem Hecate na capa, entrevistas com bandas como Vulcano, Brother Queen, Tormentador, Goat Penis, Deep Hatred e outros, O trabalho contém aí também alguns textos literários, como o meu texto sobre Baudelaire, um texto de homenagem, de tributo ao Corton do Bathory, E também traz um pôster da banda baiana Eternal Sacrifice e do Tormentador. Então, é um número aí especial, edição limitada, já está se tornando raro, porque mal foi lançado, todos os exemplares já foram praticamente vendidos, mas em breve publicaremos um novo número da revista impressa, então confiram lá o portal Lucifer Rex e a revista física, que vamos lançar regularmente aí a partir desse ano. Muito bem, então hoje eu vou falar dos 10 lançamentos que eu considerei os melhores do metal extremo nacional. Eu não vou falar de heavy metal tradicional nesse vídeo, porque eu praticamente não escutei álbuns de bandas de heavy metal tradicional ou power metal neste ano de 2024, bandas nacionais. A minha lista dos melhores internacionais contém lá bandas de heavy metal, power metal e outros gêneros do metal. Vocês podem conferir, então, se ainda não viram a lista dos melhores internacionais. Mas hoje eu vou falar dos melhores nacionais e, como eu disse, exclusivamente de metal extremo. Mas um álbum de metal tradicional, podemos chamar assim, que foi lançado este ano e que eu gostei bastante, foi o álbum do Kiko Loureiro, Theory of Mind. Ele que já tem aí vários títulos lançados no formato solo. Para esse álbum, ele convocou justamente os músicos do Angra, o baixista Felipe Andreoli e o baterista Bruno Valverde, contendo ainda Maria Ilmoniemi nos teclados. Um álbum que eu gostei bastante, que de certa forma reflete a passagem do Kiko Loureiro pelo Megadeth, Então é um trabalho mais direto, muito focado em riffs, velocidade, técnica, é claro, mas menos experimentações e coisas alheias ao heavy metal que vocês encontravam nos outros álbuns deste guitarrista brasileiro. Então eu gostei bastante desse álbum do Kiko Loureiro, Theory of Mind. Neste vídeo eu vou mencionar apenas trabalhos de estúdio, LPs ou full lengths lançados em 2024. Não falarei de EPs, nem de coletâneas ou trabalhos ao vivo. Mas eu vou fazer aqui menção a 2 EPs que eu gostei bastante. O do Spiritual Hate, que é uma banda lá de Diadema, do ABC Paulista, um EP chamado Malum Perpetuum, que traz 5 faixas novas, 2 covers e uma faixa ao vivo. É quase um full length, mas é um EP, então fica fora da minha lista, mas fica aqui a menção elogiosa ao trabalho do Spiritual Hate, Malum Perpetuum, que é um álbum muito bom. Assim como eu gostei bastante também desse EP, que é o primeiro de uma banda carioca, de Nova Friburgo, chamado A Dead Poem, chamado o trabalho Absence of Life. Uma banda que, na verdade, é um duo que pretende fazer um som ali muito parecido com o Rotting Christ da época do trabalho que leva justamente esse título, A Dead Poem. Então tem até o cover da própria faixa do
Hot in Cry chamada Dead Pony. A banda pretende, né, a lançar aí o seu primeiro full length pela Cold Art Industry, que lançou também esse EP que eu gostei bastante. Bem, há alguns outros álbuns que ficaram de fora da minha lista porque eu não tive tempo de ouvi-los em 2024, que não chegaram para mim a tempo, como o último trabalho do Leviathan, The Evil in Me, uma banda tradicional de thrash metal lá do Rio Grande do Sul, e também o Genocídio, banda aqui de São Paulo que lançou o álbum For Conviction, né? Mas esses álbuns eu ouvi uma outra faixa, não pude escutá-lo na sua totalidade. Um trabalho que poderia ter ficado na minha lista, mas chegou muito tarde, foi o trabalho dessa banda carioca, Telos Terror, né, que lançou em 2024 esse álbum chamado Definitive Love Atmosphere, que foi lançado aí pela própria Telos Records. E um trabalho muito interessante que contém, né, essa arte da capa, né, e também da camiseta que eu estou aqui usando, que foi feita pelo Seth Ciro Anton, né, do Septic Flesh, né, que é também um artista, né, grego, que fez capas para bandas como o Moonspell, o Belphegor, né? E realmente eu gostei muito dessa capa e também da sonoridade dessa banda, né, que remete ali aos tempos gloriosos do Cradle of Filth. E as letras também são bastante interessantes, um trabalho bastante diversificado, né, muito bem feito do Telos Terror, né? Mas fica aqui então somente a menção honrosa, porque eu só escutei esse álbum nesse início de 2025. Então agora eu vou falar e apresentar para vocês a lista dos 10 trabalhos que eu escolhi como destaques, né, para o portal Lucifer Records. Bem, vou começar com uma banda misteriosa do sul do país, do Rio Grande do Sul, chamada Obscuro e o Ser, ou Obscuriosser, né? Difícil saber qual é a verdadeira ou a correta pronúncia do nome dessa banda. Tem todo um caráter enigmático, um black metal bastante furioso, desesperador e angustiante nesse trabalho que é o primeiro da banda, chamada Non-Existence. E o trabalho é todo calcado na temática da inexistência, né? Um niilismo ali praticamente absoluto. São 6 faixas com esse título, interligadas por outras 2 faixas transitórias que se chamam Path to the End, né? Caminho para o fim. Então trata-se de fato de um DSBM, né? Depressive and Suicidal Black Metal, né? Aqui o Digipack, 3 painéis, né? Que foi lançado pelo meu amigo Alan Luvart, da Black Seal. O trabalho fica em 10º lugar, né? Um black metal bastante furioso, do Obscuriosser Non-Existence. Também uma outra banda que tem um título que remete ao niilismo, Vazio, com Necrocosmos. O segundo álbum dessa banda paulistana, bastante conhecida aí na cena, está sempre nos festivais, abrindo grandes shows. Uma banda aí que realmente tem aparecido com evidência na cena. Lança o seu segundo álbum, Necrocosmos, com uma sonoridade bastante característica, um black metal original, vocais reptilianos, com letras em português, fazendo referência, né, a rituais macabros do nosso país. Eu realmente gostei bastante também, né, da temática, das letras, da arte, da capa e também desse pôster gigante que acompanha essa versão em slipcase, lançada pela Mutilation Productions com Sinfonia de Cães, né? Então esse é o trabalho do Vazio. Necrocosmos fica aqui na minha lista em 9º lugar entre os melhores álbuns lançados em 2024. Em 8º, uma outra banda paulistana, Mork Wisdom, com o trabalho Scourging Flames, The Lust, Raising Sword, Dethroned Holy Empire, né? Um título bastante prolixo, trabalho lançado pela Gerunda Produções, 9 atos, são assim que são chamadas as faixas desse álbum, né, de um black metal sinfônico, bastante dramático e tenso. É um sinfônico não para acariciar os ouvidos, né? Trata-se ali daquele black metal sinfônico dos primeiros álbuns do Emperor, né? Uma coisa bastante densa, bastante tensa, atmosfera realmente assustadora e um black metal muito bem executado desta banda, né? Salvo engano, esse é o 3º álbum desta banda paulistana
Scourge Flame the Lust fica aqui então em 8º lugar nessa nossa lista. Em 7º lugar, uma banda já bastante tradicional do cenário do metal extremo nacional, Amen Corner, com Written by the Devil. A banda paranaense de Curitiba chega àquele que, salvo engano, é seu 7º álbum de estúdio, né? A banda que já tem aí 30 anos de estrada, lança esse trabalho, né, com uma sonoridade calcada ali num black metal mais old school, mais voltada ali àquela primeira onda do black metal nos anos 80, né, com composições muito bem feitas, muito interessantes, e eu gostei especialmente de uma faixa aqui, que é a 4ª, chamada Fall and Ascension, né? Trabalho lançado pela Metal Army em Slipcase, contém, além de tudo, um bônus do Bathory, né? Destroyer of Worlds, uma faixa bônus aqui que realmente vale muito a pena, né? Porque é um cover, digamos, inusitado do Bathory, né? Não são aquelas faixas que a gente sempre vê aí sendo apresentadas como versões covers, né? Então eu gostei bastante desse álbum também por esse detalhe, né? Então fica em 7º lugar na minha lista, Amen Corner, Written by the Devil. Em 6º lugar, um trabalho que é o primeiro full length de uma banda aí que já tem um certo nome no cenário nacional, e especialmente aqui em São Paulo, que é o The Black Spade. E do fim se faz o início, justamente um título aí que remete a esse círculo da vida e da morte, e o início, digamos assim, primeiro trabalho completo dessa banda, que eu espero lance muitos outros trabalhos como esse, de excelente qualidade. São 11 faixas muito boas, composições muito originais, e especialmente a trinca, The Magic Bullet, Condessa Sangrenta e Soberano Exu Caveira, foram as minhas favoritas desse lançamento do The Black Spade, álbum em Slipcase lançado pela Mutilation Productions e Black Hearts. E do fim se faz o início, The Black Spade fica em 6º lugar nesse ranqueamento. Em 5º lugar, uma banda também paulistana, o Infamous Glory, com Algor Mortis, trabalho lançado pela Chaninho Discos e Black Hole Productions. Esse que, salvo engano, é o 3º álbum dessa banda, que é uma banda que faz um death metal muito técnico, muito bem feito, a gravação está excelente, destaque absoluto para o trabalho de guitarra, mas tudo aqui é bem feito, tanto a arte old school, quanto a temática, né, da morte, né, que, claro, né, não podia faltar no bom e velho death metal old school do Infamous Glory, né, que apesar de ser old school, tem uma produção moderna, com uma sonoridade realmente que vai agradar também aqueles que gostam de uma coisa mais moderna. Então, Infamous Glory, Algor Mortis fica em 5º lugar nesse meu ranqueamento dos melhores lançamentos de 2024. Dando sequência agora com um trabalho de doom metal dessa banda de Arujá, São Paulo, chamada Fallen Idol. O trabalho se chama Weed and Black Candles. Salvo engano, é o 4º trabalho dessa banda, né? Um trabalho que eu gostei bastante. São 7 faixas de um doom metal épico, a la Candlemas, e principalmente parecido ou com influência de Solitude Eternus, né? Os vocais aqui fazem realmente lembrar o vocal do Robert Lowe, né? Que também foi vocalista do Candlemas, né? Bem, Fallen Idol, então, com esse trabalho aqui, que realmente eu gostei bastante, lançado pela Gate of Doom, Weed and Black Candles, do metal, bastante recomendável aí, do Fallen Idol, né? O doom metal nacional, que é um gênero que tem aí bandas muito importantes, muito boas, e esse foi o trabalho de doom metal que eu vi, que eu mais gostei em 2024. Continuando agora com um lançamento que se tornou bastante popular, de uma banda que vem arrebatando aí uma grande base de fãs, a banda do Distrito Federal de Brasília e Astênia, com o trabalho Espíritos Rupestres, né? Um trabalho muito interessante, lançado pela Mutilation Productions, nesse formato aqui, Book, né? Que contém
né, todas as letras, e também um conto histórico escrito pela Suzanne Eckert, né, que é a vocalista, tecladista, líder da banda, e que costura todo um trabalho conceitual que tem justamente nessa figura da bruxa xamã a sua personagem principal. Então eu gostei bastante desse álbum, que além desse trabalho lírico muito interessante, com uma temática muito bem desenvolvida e escrita, também uma sonoridade muito bem feita do ponto de vista instrumental, né? É melódico, é técnico, tem inspiração folk, como não poderia deixar de ser com essa temática. Então, Miastenia, Espíritos Rupestres, fica aqui como terceiro álbum da minha lista de melhores lançamentos do metal em 2024. Em segundo lugar, uma banda da Bahia, de Salvador, embora alguns dos seus membros estejam aí espalhados pelo Brasil, é o trabalho do Divine Pain, Destructive Measures. Segundo trabalho dessa banda, né, cujos integrantes são muito ligados ali ao Headhunter DC, aquela célebre banda baiana de death metal. E o que temos aqui é um death metal muito bem feito, muito técnico, com um trabalho excelente de guitarra, né? A guitarra justamente é feita de um dos atuais guitarristas do Headhunter DC, que é o Danilo Coimbra. E esse álbum também, além desse death metal muito bem feito, elaborado, técnico, tem também, especialmente nas faixas finais, um doom metal muito bem feito, né? Ou seja, um death doom metal para agradar ali os fãs de Asphyx e Hooded Menace, né? Nas faixas Deus Mortus Est e A Path into the Void, as duas últimas faixas que fecham de maneira perfeita um álbum excelente do metal nacional, Divine Pain, Destructive Measures, trabalho que foi lançado pela Mutilation Productions com Misanthropic Records e Abismo Metal Store. Recomendável demais esse trabalho para quem não ouviu ainda e curte death metal, obrigatório ouvir aí o Divine Pain. Muito bem, mas então é chegada a hora de falar do melhor lançamento de metal nacional em 2024, e não poderia deixar, né, de mencionar, é claro, o The Troops of Doom, A Master of the Grotesque, disparadamente o melhor trabalho de metal nacional lançado em 2024. Um trabalho aclamado internacionalmente, né, um grande trabalho, este que é o segundo full-length da banda, né, que reúne ali músicos experientes, especialmente o mais conhecido, que é o Jairo Guedes, guitarrista de uma das primeiras formações do Sepultura. Nos primeiros trabalhos, o The Troops of Doom remetia bastante àquela fase inicial do Sepultura, né, do Bestial Devastation, do Mob Divisions, e também a influência do Hellhammer, Celtic Frost. Mas agora a banda dá um salto, né, se inspirando muito mais em Slayer, Creator, um death thrash metal bastante técnico, muito bem feito, mas a temática satanista permanece ali e traz então uma aura muito interessante a esse álbum, que tem realmente uma variedade maior do que os lançamentos anteriores dessa banda. E me agradou especialmente uma faixa aqui, que é a Psalm 7-8, God of Bizarre. É a faixa que eu mais gostei, porque ela é longa, tem passagens mais cadenciadas. Realmente eu gostei bastante desse trabalho do The Troops of Doom, que é uma barbada aqui nesse ranqueamento dos melhores nacionais de 2024, que é um álbum que tem aí uma repercussão internacional, né, saindo aí do underground e conquistando o mundo. Trabalho que foi lançado pela Voice Music, sob licença da Alma Mater Records, né, que é aquele selo ou gravadora do Fernando Ribeiro do Municipal. Então, The Troops of Doom foi o meu favorito nacional de 2024. Esta foi a minha lista. Digam aí nos comentários o que vocês acharam dela, quais trabalhos vocês indicariam, né, poderiam estar nessa lista, né? Se quiser também pode criticar à vontade, mas não deixem de curtir, compartilhar esse vídeo e consultar o portal da Lucifer Rex, né? E acompanhe aí o trabalho, né, do portal Lucifer Rex e de nós que divulgamos aí especialmente o metal underground nacional. E continuem acompanhando a Filosofia Pesada, porque esse é o lugar se você lê filosofia e curte metal. Até a próxima.